Bom, vamos começando, só um agradecimento, né? Acho que é legal a gente falar o quanto é importante para a gente o dia de hoje, porque é um evento para vocês, empreendedores, é um bate-papo entre vocês, para compartilhar realmente aprendizados, desafios, e estou extremamente animada, estou extremamente agradecida por estar aqui com vocês. Queria apresentar também o João, que ele é o novo head de capacitação aqui com a gente, ele que vai atrás de todas as parcerias para mentorias, as consultorias. Então, João, fica à vontade para você dar um oi para a galera. Obrigado pela prévia aí, Mari. Realmente é muito bom para mim estar podendo participar desse movimento que o Estímulo é. E mais especial ainda estar aqui com vocês essa noite. O Estímulo ele existe para vocês. Vocês, esses empreendedores, são a razão do Estímulo existir. Então é muito gratificante. E estar aqui com vocês é muito bom. Empreendedor, pequeno empreendedor brasileiro, né? Só que a gente sabe que para empreender no Brasil tem que ser gigante. Então, essa é uma noite para a gente realmente se inspirar, se conhecer, trocar ideia, aprender muito, fazer conexões. Então, aproveitem esse momento. A nossa noite vai ser dividida em 3 blocos. O primeiro bloco com o Fábio. Ele é diretor executivo aqui do Estímulo, mas também empreendedor, vai trocar uma ideia, um bate-papo bem informal com a gente. O segundo bloco, a gente trouxe algumas dicas selecionadas ali que vocês inscreveram na hora da inscrição para essa mentoria. A gente trouxe os donos nessas dicas, os empreendedores, para compartilhá-las ao vivo aqui com a gente. Então, é uma roda mais aberta ainda de diálogo, de troca. E, por último, a gente vai debater um pouco das principais perguntas, dos principais comentários para dar mais dinâmica à nossa noite. Mas não deixem só para o último momento para interagir. O chat está disponível aqui a todo momento, durante todo o percurso, para a gente trocando ideia, comentando, deixar mais dicas, fazer ponderações. Então, aproveitem esse espaço. Camila está aqui, vai se comunicar no chat ali com vocês, todos nós. Então, realmente usem, porque é muito especial esse momento para a gente. Para Exatamente. vocês também. Fiquem à vontade para mandar dúvidas, perguntas, a gente vai ter esse momento no final. E queria chamar o Fábio. O Fábio, não sei se todos vocês conhecem, mas ele é nosso diretor executivo aqui no Estímulo. Tem mais de 20 anos como empreendedor. É muito bom em gestão financeira, então ele tem muitas dicas para passar para vocês. É professor também na FGV. Então, Fábio, com você agora. Obrigado, Miari. Obrigado, João. Primeiro de tudo, é um prazer poder estar aqui com vocês. A gente fez um evento parecido com esse há um ano atrás e o pessoal gostou bastante, pediu para que tivesse mais, então finalmente a gente está aqui de volta, podendo falar face a face, trocar ideias com vocês, contar um pouquinho a minha história de vida, né? A Mari falou 20 anos de empreendedor, não exatamente, eu tenho alguns anos de empreendedor, mas 20 anos de experiência profissional, né? Então, vou contar um pouquinho da minha história, vou contar como a minha história acabou virando um pouco a história do Estímulo também. Depois, algumas dicas que a gente aprendeu ao longo do caminho, espero poder gerar muitas ideias em vocês, né? Porque a grande ideia do Pilar de Capacitação é que vocês descubram, junto com o Estímulo, formas de fazer com que o negócio de vocês cresça, né? Então, a ideia é que esse seja mais um evento desse, em que vocês saem daqui com a cabeça cheia de ideias, com novas ideias e novas energias, né? No fim, motivados para levar adiante o negócio de vocês. Porque a gente sabe que ser empreendedor no Brasil é muito difícil, né? Como o Frásio gosta de dizer, que a Ana Fontes, numa das mentorias, falou, né? Empreender não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona de mais de 42 quilômetros. Então, você precisa investir muito em planejamento, precisa se dedicar e vai ter que superar muitos desafios ao longo do caminho. Então, a ideia é trocar um pouquinho a experiência que a gente teve, né, trocar essas dicas e ser um bate-papo aí sobre o estímulo, sobre o empreendedorismo e como é que a gente pode se ajudar mais daqui para frente. Então, contando um pouquinho rapidamente a minha história, né? Esses 20 anos de experiência, boa parte dela eu tive em grandes empresas, em multinacionais brasileiras, algumas internacionais, trabalhei com planejamento estratégico, logística, finanças, até que finalmente eu descobri o que eu gostava de fazer, que era trabalhar com projetos,
então me especializei em projetos que com emprego de tecnologia e inovação, né? E nos últimos 10 anos eu tenho trabalhado com isso. Mas, em paralelo, ao longo dessa jornada, eu também fui empreendedor. Então, eu já criei 3 empresas que existem até hoje, né? Um estúdio de Pilates, a CrossFit Brasil já foi minha também. E além disso, deixa eu só botar aqui para ver todos vocês aqui, só um segundo. Caramba. Espera aí, pessoal, desculpa. Quero ver vocês aqui, que ficar me vendo aqui não está com nada, quero ver vocês. Então, é isso aí, estava contando as 3 empresas, né? A CrossFit Brasil, um estúdio de Pilates, e, por fim, também, recentemente, eu tinha aberto uma consultoria para aplicação de tecnologia em micro e pequenas empresas, né? E foi exatamente nesse momento que o estímulo aconteceu. Mas vale a pena destacar alguns outros destaques aí na minha carreira. Quando eu fiz o meu trabalho de formatura, eu sou formado em engenharia de produção pela Poli, e depois fiz FGV, um MBA na FGV. Mas quando eu fiz o meu trabalho de formatura na Poli, eu fiz numa instituição sem fins lucrativos chamada Casa do Amparo, que cuida de menores em risco social. E eu aprendi diversas coisas lá, né? E uma das coisas interessantes, assim, eu queria muito ajudar os outros e colocar todo o meu conhecimento à disposição, né? E só que na Casa do Amparo eu aprendi que talvez a melhor forma de eu contribuir para a sociedade seria sendo um bom profissional e trabalhando em grandes empresas, fazendo aquilo que eu sabia fazer de melhor e que eu tinha sido treinado para isso, né? E isso ficou adormecido ao longo desses 20 anos, até que finalmente, quando surgiu o estímulo, foi uma oportunidade que eu vi, né, de juntar todas as competências que eu tinha desenvolvido, né, e ajudar vocês, pequenos empreendedores, a superarem os desafios, a crescerem. E vocês vão ver aqui que o estímulo é feito de grandes empreendedores para pequenos empreendedores como nós, né, que eles querem que a gente prospere, porque aqui a gente acredita que o empreendedorismo é uma das grandes chaves para soluções para o desenvolvimento da sociedade, né? Então, ver vocês prosperarem é aquilo que os nossos doadores, patrocinadores querem, né? Então, é para isso que a gente está aqui, é para isso que a gente existe. Bom, falando um pouquinho aí da história do estímulo em si, né? Uma história super curiosa e inovadora também. A gente estava ali em março, né? Pandemia já atingindo aquele pico, todas as empresas tendo que fechar a porta, vocês sabem melhor do que ninguém o pânico, o desespero que foi aquela situação, né? E aí um grupo de grandes empresários, aí eu estou falando de Abílio Diniz, Eduardo Mufarrege, Luciano Huck, Eugênio Mattar, ou seja, realmente pessoas que cresceram aí ao longo da vida, né? Com o empreendedorismo, né? O Eugênio Mattar até falando assim, poxa, se tivesse tido uma pandemia dessa, quando eu comprei, o Eugênio Mattar da Localiza, né? Se tivesse uma pandemia dessa, quando eu tinha comprado meus 5 Fusquinhas para alugar, eu teria quebrado ali na hora, né? E vocês sobreviveram a isso. Mas foi esse momento, então, que esses grandes empresários se reuniram para falar como é que eu posso fazer para ajudar os pequenos empresários a, pelo menos, superarem essa crise. E aí, nesse momento, numa reunião tipo essa aqui, um Zoom, né, que se decidiu, então, criar o estímulo. Então, o estímulo seria calcado em 2 pilares que se sustentam até hoje, que é o apoio financeiro e a capacitação. E esse é um pouquinho sobre esses 2 pilares que eu vou falar mais adiante, né? Mas, então, nesse momento, criou-se o estímulo, isso foi em março, uma reunião, no meados de março. Em abril, o Azor começou a montar o time, né, juntou um monte de gente voluntária, eu mesmo entrei ali no meio, né, comecei escrevendo as cartas que hoje todo mundo recebe, aí os e-mails, né, a gente se juntou com empresas de fintech e construiu essa esteira de crédito ao longo de abril, né, então foi algo totalmente inovador. Imagina, a gente, todo dia à noite, a gente se encontrava para fazer um checkpoint, para saber como estava o projeto, como estava a construção dessa esteira, para poder levar crédito para os micro e pequenos empreendedores. E aí a gente conseguiu um recorde de 1 mês com esse produto pronto, né? Então, 1 mês que foi... e dia 1º de maio, dia do trabalho, então, a gente lançou o estímulo com um sonho, né? O sonho de emprestar 5 milhões de reais
os micro e pequenos empreendedores, conseguir pelo menos ajudar um pouquinho com 5 milhões de reais. E aí agora eu queria compartilhar um pouco com vocês o resultado até então do estímulo, porque a gente conseguiu superar um pouquinho. Então, estão vendo aí Estão vendo, né? Então, daquele sonho de 5 milhões, hoje já virou uns 130 milhões de reais em apoio financeiro na mão de mais de 2,4 mil pequenos empreendedores como vocês, né? Então, isso mostra, né, o quanto que se a gente se organiza, se a gente tem uma visão, se a gente tem né, um propósito e uma capacidade de execução, a gente consegue criar muita coisa muito interessante. E uma outra coisa, assim, talvez a primeira lição do estímulo é mostrar o quanto que a tecnologia não pode transformar esse mundo. Isso aqui que a gente criou hoje seria impossível alguns anos atrás, né? O fato da gente ter empresas de tecnologia totalmente conectadas, né? A gente acabou de abrir ali o Estímulo Pernambuco para ajudar as empresas que tiveram problemas com as chuvas, né? Perda de mercadorias, lojas destruídas com lama, né? A gente abriu o Estímulo Pernambuco, foi em praticamente uma semana, a gente já tinha R$1 milhão disponível ali para o pessoal de Pernambuco. Então, isso mostra o quanto que a tecnologia é capaz de romper barreiras, abrir portas, né, e gerar novas fontes de receita, novos clientes e novas formas de atuar, pensando aí em vocês mesmos, né? Não só a criação do estímulo foi possibilitada, mas a empresa de vocês com certeza tem como se beneficiar de algumas tecnologias, desde uma coisa simples como um cardápio virtual com QR Code que a pandemia ajudou a viabilizar dentro de um restaurante, até formas de se relacionar com seus clientes e de atingir clientes que estão muito mais longe do que você, né? Então, pensem sempre em como a tecnologia pode ajudar vocês, pensem em trazer gente para dentro da equipe que entende de tecnologia, não precisa ser ninguém caro, às vezes um estagiário, alguém que entende de tecnologia, que gosta, só um jovem já tem muita tecnologia dentro na veia dele, então traz para dentro da sua empresa, envolve eles nos desafios, você pode estar descobrindo novas formas de gerar receita, de reduzir custos e de fazer a sua empresa prosperar, né? Falando só um pouquinho mais aqui dos resultados do estímulo, né? Então, outra coisa interessante, 61 milhões em doações que a gente conseguiu arrecadar, viraram 130 milhões em apoio financeiro. Então, a gente estreou uma nova classe de filantropia, né? Filantropia no Brasil sempre foi muito assistencialista, de você levar alimentos, por exemplo, isso tudo é muito importante, mas, ao mesmo tempo, ele consome os recursos, e, de alguma forma, a gente conseguiu fazer com que o estímulo fosse uma forma de você ajudar a sociedade que não consome os recursos. E aí, assim, estão de parabéns os empreendedores, porque 95% de inadimplência foi um resultado inesperado, né? Então, muitas das empresas que conseguiram o apoio do estímulo sobreviveram e hoje estão crescendo, né? E a gente quer continuar ajudando vocês. Não só com apoio financeiro, mas também com esses eventos de capacitação. Então, a ideia desses eventos aqui é levar até vocês o conhecimento, né, ideias, insights, né, e portas de conhecimento que podem destravar ou fazer com que vocês superem o próximo desafio do negócio de vocês, né? Então, falando um pouquinho aí do estímulo, era isso que a gente tinha. Mari, tá você na tela? Ou... Não, é você que está. Ah, tá bom. Então, você está aparecendo aqui para mim, mas tudo bem. A gente tem 10 minutinhos, tá? Tá bom, tá ótimo. E falando aqui, então, já puxando o gancho aqui da história do estímulo e dos números que eu mostrei, uma das primeiras coisas mais importantes e que é um dos pilares do estímulo, que é o apoio financeiro, está muito relacionado com o planejamento financeiro. Então, se tem uma coisa que é absolutamente fundamental e importante de todas as empresas é que você tenha um bom planejamento financeiro, né? Não precisa ser um planejamento financeiro de rocket science, né? Ninguém aqui vai lançar foguete, mas só de ter uma planilha organizada, né? Você ter os seus principais indicadores, você saber quais são suas metas, o que você está perseguindo, quais são seus principais desafios, né? Isso vai te dar uma visão interna da sua empresa, você sabendo
quais são as principais linhas de receita, quais são os principais custos, né? Você tendo isso de core mesmo, né? Sabendo de onde vem o dinheiro, para onde o dinheiro vai, né? E como você pode gerar mais receita, você consegue pelo menos ter uma visão de quais são os desafios da sua empresa, onde o calo está apertando e o que você precisa em cada momento ali, mês a mês, pelo menos, essa visão financeira te dá. Sem contar a projeção de futuro, né? De você conseguir olhar lá para frente. E aí eu tenho uma história curiosa aqui da minha empresa de número 0, né? A empresa que eu nunca abri, mas que faliu, né? E é uma empresa que ela foi planejada dentro da matéria do MBA de empreendedorismo, né? A gente estava num grupo, a gente criou uma empresa, então, todo o plano de negócios ali, o plano de operações, o plano de marketing, o plano estratégico e o plano financeiro, fez uma apresentação fantástica, né, e tirou 10 na matéria. Era uma empresa de assessoria esportiva, só que em vez de ser corrida de rua, ia ser uma empresa de esportes de aventura. Então, mountain bike, trekking, canoagem, né? E aí tinha todo o plano de negócios, super bonito, super bem feito e tal. A gente tirou 10 na matéria, mas tinha um detalhezinho, né? Na hora do plano financeiro, eu fiz as contas e eu vi que as contas não estavam fechando muito legal, né? Então, o que eu fiz? Eu dei uma puxada, eu puxei um pouquinho ali para cima o número de clientes que eu imaginava que tivesse, as contas fecharam e maravilha, o papel aceita tudo, né? Passamos na matéria com boa nota e tal, e depois eu apresentei esse projeto para um amigo meu que trabalhava no ramo. Mas eu falei para ele, olha, eu não fiz isso porque eu não faço isso, né? Porque o financeiro aqui não vai ser fácil, né? Dificilmente isso aqui vai girar. Mas de qualquer maneira, passei adiante o projeto. E ele acabou apresentando para um outro amigo, só que não foi sem a questão do financeiro. Deu alguns meses, eu vi aquela empresa aberta, né? Não falei nada, falei, putz, mudaram o nome, fizeram exatamente o mesmo conceito. Mas dali a 2 anos também a empresa já tinha fechado, tinha falido, exatamente porque eles não fizeram a lição de casa de olhar para o financeiro, né, de tentar entender os números, os principais variáveis, né? Olhar para os números da sua empresa é uma forma de olhar se ela está indo bem, está indo mal, né? Se você tem que tomar alguma atitude e mudar um pouquinho o rumo da sua empresa. Então, essa é a dica de número 2. A primeira foi tecnologia, a segunda tenha sempre metas, tenha um planejamento financeiro, por mais simples que seja. Contrata alguém se você não é a pessoa mais adequada para cuidar do seu financeiro, contrata alguém que possa te ajudar, mas não deixa de olhar para essa parte porque ela é fundamental. Até mesmo para conseguir o empréstimo de estímulo, uma das condições é que tenha ali um bom histórico financeiro, né? Então, isso depende muito de planejamento e um pouquinho de sorte também, com certeza. Então, esse foi a segunda dica. E a terceira dica, para mim, que eu considero talvez a mais importante, é conhecimento, capacitação, né? É o conhecimento que faz a diferença entre o sucesso ou o fracasso de qualquer empresa, né? Então, a gente precisa aprender a descobrir. Olhando para o financeiro, muitas vezes a gente descobre quais são os desafios, mas o conhecimento a gente vai ter que buscar fora da nossa empresa. A gente vai ter que saber o que os clientes querem, a gente vai ter que saber como entregar, a gente vai ter que saber quais as tecnologias disponíveis, como aplicar, ou seja, o que você pode fazer pela sua empresa para que ela cresça, para que ela rompa novas barreiras, para que ela, de fato, cresça tanto quanto é possível. Então, essa é a parte do conhecimento. E aqui eu queria compartilhar um pouco a tela com vocês de novo, porque é justamente esse o segundo pilar do estímulo. E aqui está um pouquinho de como a gente quer e espera ajudar vocês a superar os desafios, na verdade, a levar um pouquinho de conhecimento. E, de novo, o estímulo, a gente não espera fazer o trabalho por vocês. Cada um dos pequenos empreendedores é uma liderança, tem uma equipe, né? Especialmente aqueles que já estão crescendo um pouquinho, né? Em média aqui, o nosso perfil médio de empreendedor do estímulo, ele está numa faixa de R$50 mil de faturamento médio mensal e tem em torno de 13 funcionários contando com ele mesmo, né? Então, a gente considera aquilo uma pequena comunidade. E também é por isso que a gente acredita que essas comunidades são a melhor forma da gente gerar emprego, da gente gerar crescimento dentro para o Brasil. E por isso que muitos doadores investem no estímulo, né, e acreditam nisso. Agora, como é que a gente quer fazer isso acontecer, né? A gente acredita, então, que essas pequenas comunidades, se elas crescerem, elas vão gerar mais emprego. E olha só, um dado, não sei se vocês sabem, mas 60% dos empregos
nacionais são gerados por micro e pequeno empreendedores. Então, vocês são os grandes geradores de emprego do Brasil. E agora tem uma pesquisa recente do Sebrae, diz que mais de 70% dos empregos criados nos últimos anos aqui foram micro e pequenas empresas também. Ou seja, olha a importância dos micro e pequenos para a gente resolver o problema do desemprego no país. E para mim, na minha visão, o principal problema do país é o desemprego. Se você não tem desemprego, você não tem fome, você não tem outras mazelas sociais. Então, a importância da gente fazer isso aqui dar certo, né? E a importância de vocês como pequenas lideranças dentro da empresa de vocês. Então, como é que a gente quer fazer isso dar certo? A gente tem 3 pilares ali dentro da inclusão produtiva, né, que vão resultar em inclusão produtiva. A gente quer inspirar donos de pequenos negócios, é por isso que a gente busca trazer, muitas vezes, Eugênio Matara, Bílio Diniz, pessoas assim que têm muitos recados para dar, que têm experiência e que podem transmitir um pouco de conhecimento, para que vocês se inspirem nessas pessoas, né, e queiram ser maiores ou melhores do que vocês já são, né? Então, essas são as nossas mentorias inspiracionais. Tem as mentorias técnicas também, que vão ensinar conceitos mais específicos de marketing digital, por exemplo. Tem as nossas consultorias, tipo o Action Coach, a do Sebrae e a Finanços, que é de finanças. Então, a gente oferece isso, tenta levar isso tudo para vocês. Primeiro, para inspirar. Segundo, para aumentar a produtividade. E aí, dentro de produtividade também, tem uma série de cursos que estão disponíveis através de parceiros, né, cursos sobre empreendedorismo, cursos sobre outros temas de digital, marketing, etc. Então, vocês realmente precisam ir atrás de conhecimento, né, entendam o que a sua empresa precisa nesse momento e vai atrás do conhecimento que vai te fazer dar o salto, o próximo passo dentro da sua empresa, né? O estímulo digital aqui, recentemente a gente fez uma parceria com a Vitex, então foram 100 cursos gratuitos, né, de como construir a sua loja virtual, e com isso acelerar, aumentar, abrir portas de receita para a sua empresa. O pessoal gostou muito do curso também. E, por fim, o estímulo conecta, né? E aí, nas palavras do Douglas, que tem uma gráfica, né, uma das coisas que ele mais gosta e que ele se surpreendeu é que ele faz parte de um dos grupos de micro e pequenos empreendedores do estímulo, e ali eles conseguem trocar muitas ideias, né, e trocar dicas de, tô com um problema aqui, o que eu faço? Tem esse fornecedor que é bom, tem aquela outra ferramenta que é boa, ou seja, eles trocam conhecimento de empreendedor para empreendedor, gente que está passando pela mesma dificuldade. E aqui, assim, tem mais uma coisa interessante, tem mais um que a gente quer criar, que é criar grupos específicos. Então, grupos de donos de restaurante, grupos de donos de lojas, e assim por diante, para que a troca de experiência seja muito mais específica, né? Eu costumo dizer que se eu der R$100 para alguém, eu vou ficar sem esses R$100, eu vou ficar R$100 mais pobre, a pessoa vai ficar R$100 mais rica, né? Mas agora, se eu der um pedacinho de conhecimento, alguma coisa que eu aprendi, eu continuo com esse conhecimento e essa pessoa vai ter um conhecimento a mais, né? E se eu conseguir ainda ser mais específico, era o conhecimento que aquela pessoa precisava para superar um desafio, aquilo tem um valor inestimável. Então, é um pouco isso que o estímulo quer, ao criar essas redes de conexões, a levar até vocês novas ideias, conhecimento e etc., para que vocês abram portas de prosperidade dentro da cabeça de vocês, em primeiro lugar, e aí na empresa de vocês, num segundo lugar. Então, Mari, como é que estou? Estou no tempo aí, né? Falta, já deu agora, né? Mas já pode... Deu. Deixa eu só... Finalizando, né? Então, um pouco do que eu já falei, mas... Então, o estímulo foi criado por empreendedores como vocês para empreendedores. Então, a gente quer que vocês, quanto mais vocês puderem participar, quanto mais vocês puderem interagir, melhor para a gente. E como é que vocês ajudam a gente? Principalmente isso, ou seja, dando feedback, falando sinceramente o que vocês acham, dando sugestões do que a gente podia fazer, como fazer, né? O nosso budget é bem restrito, mas se a gente conseguir, por exemplo, a nossa meta até o ano que vem é dobrar o nosso dinheiro. Hoje a gente tem aí 57 milhões ainda girando, né, na mão dos pequenos empreendedores, a gente quer conseguir mais 60 milhões, abrir o estímulo Brasil inteiro e fazer muito mais programas de capacitação, levar muito mais soluções para vocês, né? Então, primeiro ponto, tragam esses feedbacks para a gente, participem,
participem dos nossos eventos, escrevam, né? A gente lê o que vocês escrevem e a gente tenta levar o máximo possível de resposta para vocês. E por fim, né, como vocês podem ajudar o estímulo? Eu preciso que vocês sejam exemplos, né? A gente acredita muito, a gente acredita no poder do empreendedor brasileiro de transformar essa sociedade. Então, eu preciso que vocês sejam o melhor que vocês podem ser. Eu tenho certeza que vocês já tentam e a gente está aqui para estimular, porque a gente quer que vocês se transformem em pequenas, grandes lideranças e que um dia, quem sabe, né, vocês possam se tornar o sonho do estímulo, que é com os pequenos empreendedores que um dia foram apoiados, um dia vão se tornar os grandes empreendedores que apoiam o estímulo, fazendo com que essa roda gire, uma roda de prosperidade sem fim. Então, sejam bem-vindos ao estímulo, vocês já fazem parte e eu espero que essa história seja muito mais longa do que ela já foi e que a gente tenha muita coisa bonita para contar daqui para frente também. Fábio, obrigada. Acho que foram excelentes dicas, né? Tem algumas perguntas aqui que a gente depois vai compartilhar com você também. Pessoal, quando vocês fizeram a inscrição, todos tiveram que responder algumas perguntas, né? Qual dica vocês dariam para outros empreendedores? E hoje a gente trouxe alguns empreendedores para passar para vocês. A Maria, ela é de Divinópolis, ela é proprietária de uma empresa de bijuteria e ela fez uma mudança para o digital. Ela precisava aumentar as vendas dela e ela fez essa mudança para o digital. Então, Maria, se você puder contar para a gente como foi a sua experiência, como foi essa sua mudança, de onde você tirou esse insight também, por favor. Oi, gente. Boa noite. Tudo bem? Então, com a pandemia, eu vou fazer 4 anos de loja física. Com o início da pandemia, minha loja foi a faturamento 0. Eu fiquei desesperada, eu imagino que igual todo mundo. E eu percebi, né, assim, eu imagino que a maioria também, que o que faltava era o digital. A minha loja até então, o que eu tinha de digital era Instagram só. Daí eu fui, antes de migrar para o site, eu fui me capacitar. Eu comprei uma mentoria, toda voltada para as redes sociais. Eu fiz essa mentoria durante 6 meses, onde eu comecei a aprender sobre Instagram, sobre Facebook, tráfego, mas eu vi que também não estava dando resultado, que ainda assim faltava alguma coisa, e era o site. Fiz o site da minha loja, eu mesma fiz o site, também não deu resultado. Falei assim, meu Deus, onde que eu estou errando, o que está errando? E fazendo cursos direto. Daí, numa dessas mentorias que eu fiz no meu curso, o meu professor ele falou assim, olha, você fez o caminho inverso do que geralmente a maioria dos pequenos empresários fazem. Você fez o site primeiro, e por que você não está nos marketplaces até hoje? Vai fazer 2 anos isso. Aí eu nem sabia o que era, nunca nem tinha passado pela minha cabeça. E eu gastando com tráfego pago, muito por mês, assim, investindo em site, nada. Teve até uma frase que ele me falou que ficou gravada, eu até comentei com o João. Ele falou assim comigo, imagina você estar no porto, prestes a embarcar no navio, e tá lá, Americanas, uma Magalu, a Shopee, e você é um barquinho. Por que eu vou entrar no seu barco e não no barco das Americanas? Por que você não pode estar dentro do barco deles? Foi quando eu comecei, fez 1 ano, exatamente 1 ano agora, quando eu comecei a comprar, me capacitar através de cursos totalmente voltados para marketplaces. E num desses cursos que eu comprei, o meu professor, ele fazia reuniões assim semanais com a gente pelo Zoom para dar treinamentos. No início todo mundo participou e depois foi ficando, foi saindo e por fim só eu fiquei. Aí ele me fez uma proposta, ele, olha, eu acredito muito no seu negócio, eu acredito no seu potencial, eu quero te treinar, eu quero te ensinar, eu não vou te cobrar nada, só porque eu acredito em você, no seu negócio, você quer? Ele tem 13 anos de mercado, só em marketplaces, ele não tem um site, ele não tem nada, gente, só marketplace. E eu quero. E a gente começou a fazer reunião todo dia, final de semana, a hora que dava para ele, era a hora que eu podia também. E o negócio começou, né, a andar, assim, eu vi que
Eu praticamente eu não sabia nada, só que me abriu muitas portas desde que a gente começou junto. Hoje eu estou em 4 marketplaces, eu continuo com a minha loja física aberta. Tudo que eu aprendi, hoje eu já dou mentoria para outra empresa aqui da minha cidade. Eu me tornei ponto de coleta da Americanas, aqui na cidade também. Deixa eu ver o que mais. E hoje, né, João, eu te contei que aconteceu isso ontem, né? Eu estou muito feliz também. Eu também virei ponto de coleta e retirada da Shopee, aqui na minha cidade. Então, na cidade, além das lojas oficiais da Americanas, que são só 2, somente a minha loja, até pela localização aqui, eu sabia disso quando eu me candidatei a ser ponto de coleta, porque a localização dela realmente na minha cidade ela é central. E da Shopee, eu sou exclusiva na cidade, não tem nenhum outro ponto, então eu vendo na Shopee, eu coleto, eu vou ser ponto de coleta e de retirada. Eu estou muito feliz com todas as oportunidades, né, que o digital, que o online tem me oferecido. Já tem projetos para daqui a 6 meses ou menos, porque eu não sei nem como que a minha vida vai estar daqui a 3 meses de... Agora eu digo que as coisas estão acontecendo rápido, mas já são 2 anos, né? Fazendo treinamentos, errando muito, né? Perdendo dinheiro. Na época eu não podia nem sonhar em perder dinheiro, mas hoje eu vejo que eu não perdi, que foi tudo investimento. Eu acho que todos os cursos que eu fiz me ajudaram de alguma forma, mas não é rápido, né? É um processo que ele é lento, mas eu vejo que quanto mais eu aprendo, mais eu me capacito, mais eu enxergo outras oportunidades de crescer dentro do meu negócio, não só físico, eu não sei nem por quanto... Para vocês terem noção, eu ia fechar minha loja física em maio. Eu falei assim, não, eu vou fechar. Eu não quero mais loja física. Daí eu virei ponto de coleta das 2 lojas, era impossível eu fazer isso. É isso, assim, resumindo a minha história, é isso. O Maria, estímulo... Oi. eu adoro essas histórias e excelente. E assim, 1/3 das pessoas que vieram aqui hoje estão com dificuldades em como gerar vendas, né? E o estímulo tem um exemplo super parecido, né? Que é a mesma coisa. Olha só, a gente tinha em agosto, a gente já tinha a esteira funcionando, né? Saiu no Jornal Nacional, conseguiu 50 milhões em captação de recursos para emprestar para vocês, só que não saiu o dinheiro encalhou aqui. Não tinha, os pequenos empreendedores não sabiam que existia o estímulo. Então, não importa você ter o melhor produto de mercado, se a gente não conseguir chegar nos clientes, não adianta, vai morrer na praia. E aí, nos próximos meses, e aí, assim, os 3 primeiros meses foram os mais difíceis ali para a gente conseguir, mas até hoje a gente continua aprendendo. E a gente testou várias coisas, botar outdoor, fazer panfletagem, um monte de coisa. Gastamos assim um dinheiro queimado até, né? Mas não foi queimado porque a gente aprendeu que não era o caminho por ali. Aí quando a gente começou a testar os canais digitais, né? A gente testou Facebook, testou Google, testou todos os canais possíveis e imagináveis a gente testou, até que a gente finalmente chegou e começou a descobrir qual era o caminho para chegar até vocês, né? Então hoje mais ou menos 1/3 dos nossos clientes vem de canais digitais como Google e Facebook, principalmente o Google. O Facebook para a gente não foi tão bom, né? Então Google, e-mail, ou seja, a gente se comunica muito com vocês interagem muito pelo e-mail, então isso funciona para a gente também. E aí outros canais, mídia, e às vezes sair na imprensa a gente consegue também, ajuda um pouquinho, né? Mas a grande ideia é assim, precisa persistir, precisa ir atrás da solução e não é a primeira que vai ser. Lista as ideias, a gente listou mais de 20 formas de conseguir cliente, né? No fim das contas, hoje em dia, a gente usa umas 4 ou 5 ali, que são as que mais geram resultado. Mas a gente hoje felizmente a gente consegue levar todo o dinheiro que a gente tem até vocês, né? Sem grandes dificuldades. Eu fui beneficiada com o estímulo o ano passado, em finalzinho de agosto, né? E na época me ajudou muito, inclusive, a fazer uma das mentorias que eu fiz, né? Eu acho que sozinho é muito difícil, gente. Eu, na minha empresa hoje, eu trabalho tudo que é do digital, eu faço tudo sozinha. Mas não, hoje eu ainda consigo, eu não sei mais até quanto tempo eu vou conseguir fazer. Na loja física eu tenho funcionário,
mas eu acho que tudo que eu aprendi, tudo que eu errei foi para eu chegar e para conseguir tudo que eu estou conseguindo hoje. Tem vários projetos para vir aí pela frente, e eu acredito que a loja física, que para mim eu achava assim que estava ótimo, que era tudo maravilhoso, hoje eu vejo quantas oportunidades de fazer renda eu tenho e que eu consigo trabalhar junto à loja física, que são os mesmos produtos. Ah, e detalhe, eu esqueci até de falar, tudo que eu vendo online é dropshipping. Eu não preciso gastar com estoque de nada, então é totalmente separado, porque eu fiz parceria direta com a distribuidora. Tudo que eu vendo hoje, amanhã cedo da minha cidade. Amanhã cedo eu já consigo fazer a postagem, porque não sei se tem mais alguém que trabalha com marketplaces aí, mas o tempo de postagem é importantíssimo para quem trabalha com isso, sabe? Porque você tem, dentro de algumas plataformas, você tem pontuação, reputação, e o tempo de postagem faz com que a sua pontuação, a sua reputação suba. E então eu fiz de uma loja física, eu fui para um site, para 4 marketplaces, para mentoria. Tem um projeto que está para acontecer agora, eu estou assim esperando, mas já está, né? A pessoa que vai ser meu sócio, assim, a gente já tem colocado ele em prática, mas tudo agora com mais calma, com experiência, com tranquilidade, né? Igual você falou, não adianta a gente querer resultado do dia para a noite, não ter planejamento. Principalmente, eu acho que a pandemia veio para mostrar isso aí para a gente, a importância de ter planejamento não só estratégico, mas principalmente financeiro, porque, gente, assim, eu passei, e financeiramente falando, eu ainda estou passando dificuldades, mas eu acho que agora é questão de tempo para eu conseguir organizar tudo, e a minha dica é, quem não estiver no digital, entra agora, Muito bom. porque é muito bom, eu acho que abre muito a cabeça da gente, principalmente para as possibilidades e as oportunidades. Eu acredito que todas que eu tive, eu agarrei e estou trabalhando nelas até hoje. É isso aí, muito bom. Muito bom, super obrigado, Maria. Muito exemplo muito legal que você trouxe. Muito excelente compartilhar, né? E aí tem o Christian também, que está aqui com a gente, e ele tem dica de como aumentar o faturamento na melhorar a proposta de valor do negócio. Então, a Maria falou sobre como aumentar o faturamento através do digital, desculpa, confundi. E o Christian é como melhorar a proposta de valor do negócio. Então, Christian, se você puder, ele já estava contando um pouco da gente do negócio dele, mas se você puder falar um pouco mais. Peraí, tem que tirar o Christian do mudo ali. Deu? Foi. Isso. Escutando a Maria falar, a gente realmente se inspira, né? E é mais ou menos isso daí. A gente tem que entender que as oportunidades estão em cima da mesa, a gente tem que saber buscar. Como o Fábio falou, né? Eu recebia muitos e-mails falando que Minas Gerais, por exemplo, não conseguia captar os recursos que estavam sendo disponíveis para a região. E vocês foram buscar inúmeras formas de conseguir entregar esse dinheiro para aquelas pessoas que precisavam. E a Maria deu os exemplos dela, né? E na minha empresa, que é um estúdio de personal, a gente sofreu muito porque as pessoas ficaram com medo de sair de casa, né? Primeiro fecha tudo e depois as pessoas começaram a cancelar seus planos, enfim, e realmente foi uma coisa inesperada para todo o mundo. E aí a gente tem que arregaçar as mangas e fazer como a Maria falou. Eu gostei demais do exemplo dela, e que é buscar alternativa. A gente tem que conhecer muito o negócio e a gente tem que buscar todas as alternativas que o mercado nos oferece. Eu quis fazer um colchão para garantir capital de giro para enfrentar os piores momentos. E o meu gerente da FIENG me apresentou o estímulo de um banco, de uma conta que eu tenho. Achei incrível. Eu vi aqui algumas pessoas comentando sobre disponibilização ou não a partir de regras. A gente tem que entender
que o empresário tem que estar muito afiado e conhecedor dos processos de liberação e análise de crédito. Esse é um dos grandes fatores que faz com que ele consiga ou não créditos, até maiores do que ele espera. Mas ele tem que ficar muito atento às negociações, aos processos. Para as pessoas que estão aqui, até eu adorei conhecer uma ferramenta que é a do Serasa, que ele te permite online entender como é que está a sua análise de crédito vista pelas empresas. E isso me ajudou muito a regularizar as minhas dívidas, a me manter sempre com um score alto, para quando eu fosse buscar um crédito, eu conseguir bons financiamentos. Processo. Eu sempre falo isso muito nas consultorias que eu ofereço, ou dentro da minha própria empresa. O empresário tem que... E uma frase que eu quis trazer para vocês ao longo do dia, eu falei, eu vou pensar algumas coisas que eu quero levar para o pessoal. E uma frase que eu pensei em falar para o pessoal, para vocês, é o seguinte: o grande inimigo do crescimento de uma empresa é o seu dono. Por que eu quis falar isso? Porque a gente acha que a gente sabe tudo, a gente acha que sabe o que faz, e os palpites e as sugestões que as pessoas dão, a gente é muito resistente a escutar. E ao longo de muitos anos de gestão, eu aprendi que quanto mais a gente escuta, mais a gente se silencia e mais a gente aprende. Quem fala muito, aprende pouco. E a gente tem que sempre buscar conhecimento, sempre buscar conhecimento. Uma das consultorias que a Estímulo ofereceu, se eu não me engano, foi uma ONG, acho que foi a Estímulo, foi uma ONG que proporcionava qualidade de vida para os empresários. E eu achei fantástico isso e comecei a analisar como eu me posicionava diante disso. O empresário não pode perder nada, porque não adianta a gente se matar diante de um negócio e literalmente morrer, emagrecer, ficar depressivo, não abrir mão da família, abrir mão de tudo. E a gente tem que começar a entender o que a gente tem que fazer para mudar esse cenário. E aí eu fui lá na minha formação, que é a economia, e falei, porra, desculpa a palavra, né? Nós estamos num grupo fechado aqui. E eu pensei, cara, eu tenho que colocar meu conhecimento em prática. Então, por que eu não vou fazer um método Canva do meu negócio? Vamos planilhar vamos entender a proposta de valor do meu cliente, vamos entender se o meu cliente está sendo bem atendido, vamos entender qual é o serviço que eu ofereço que faz os olhos do meu cliente brilhar. Será que eu estou realmente entregando o produto ideal para esse cliente? Será que ele está conseguindo enxergar valor nesse produto? A gente tem que entender o que a gente faz de diferente no negócio e não aquilo que a gente faz igual. O que eu posso fazer melhor? E conhecer muito o nosso cliente, entender aonde ele consome, entender aonde ele vai procurar o seu serviço, o seu produto, como é que ele gosta da embalagem desse produto, das sensações que ele experimenta com esse produto. E eu fui trazendo isso para dentro do meu negócio. Então, eu fui transformando o meu negócio de acordo com o produto e o serviço que eu gostaria de entregar para o meu cliente. Eu era um estúdio de personal e focado muito em preço, em concorrer com mercado, e de repente eu falei, cara, eu não preciso de 1.500 pessoas consumindo o meu produto, eu preciso de 300. E o meu produto, ele dobrou de valor antes da pandemia, um ano antes da pandemia, e depois ele dobrou de valor de novo depois da pandemia. Porque eu comecei a entregar diferenciais, eu comecei a buscar aquilo que o meu nicho de mercado estava interessado em pagar mais para ter. E fui construindo isso. E uma das coisas que nessa mentoria de bem-estar para os empresários eu aprendi foi que o dono não tem que ficar preocupado em pintar parede e trocar chuveiro. O dono tem que preocupar em desenvolver processo, desenvolver em pensar, em criar,
e não colocar a mão na massa. E à medida que eu fui me descolando do operacional, eu comecei a pensar e comecei a entregar. E entreguei muitos processos, e esses processos desvincularam a dependência do meu colaborador para comigo. O meu colaborador já não precisava mais pedir informação para mim, porque ele já sabia onde encontrar. E isso me libertou do chão de fábrica, vamos dizer assim. Isso me permitiu ter mais tempo para mim e para minha organização. Não existe nada mais importante. O financeiro é tão importante quanto o RH, que é tão importante quanto o marketing, que é tão importante quanto todos os processos. A gente tem que conhecer todos os processos. Eu sempre me aproximei muito do Sebrae e eu acho muito interessante. O Sebrae tem uma análise, principalmente para você, né, Fábio, que trabalhou muito nessa área de fitness, e eu percebi, a gente tem que fazer uma análise de cada setor de entrega nosso, de processo nosso, e do que o mercado está oferecendo que a gente ainda não está oferecendo, tanto a nível comercial, quanto a nível operacional, quanto a nível de tecnologia, a nível de sustentabilidade, porque isso também entrega valor para a empresa, e de repente você começa a se recriar. Mas se eu fosse dar um conselho como economista, como consultor, eu falaria para vocês assim: façam como a Maria fez. Vai busca muito, vai doer às vezes o peito dói, a gente às vezes vai dormir morto de cansado, mas a gente tem que abrir a nossa mente e buscar conhecimento, sempre busca conhecimento. Por onde começar? Pois não. Christian, fala rapidinho. Até teve em um desses momentos assim que eu estava aqui na minha cidade, que a gente pegou um feriado prolongado, e foi quando voltou os eventos, isso recentemente, tem 1 mês e meio, e todo mundo indo para os eventos e eu fazendo treinamento, e a minha irmã chegou, assim, acho que eu nunca vou esquecer isso, eu sentada na frente do computador chorando, trabalhando e chorando. Ela, o que aconteceu? Eu nada, eu só tô cansada. Eu só falava isso com ela, então descansa, eu não posso. Eu preciso terminar isso até amanhã e eu não posso. E eu chorando, assim, trabalhando e chorando. Mas eu acho que tá valendo muito a pena, assim, e faz parte, né? Trabalhar agora para depois, excelente. Né, a gente colher. Muito bonito. Um conselho que eu te daria agora, nesse momento em que você está pequenininha, agora você vai ter que começar a construir os seus processos. Conseguir entender a identidade e o propósito do seu negócio. Escreve isso, namora isso dia após dia, para você entender qual que é a sua entrega, e vai escrevendo esses processos, porque esses processos vão ser o guia prático de cada um dos colaboradores e sócios e colegas, e enfim, que vão participar da sua empresa, para que você não dependa da sua voz, do seu esforço físico para poder entregar isso para as pessoas. Na hora que você conseguir organizar isso tudo, o seu negócio vai funcionar tão limpo quanto o meu está funcionando agora. Eu realmente estou impressionado com o faturamento, os resultados, a satisfação dos clientes. Retenção, Fábio, subiu 50% a minha retenção. Christian, acho que esse exemplo que você está dando é excelente, ele casa assim, com a experiência da maioria dos nossos empreendedores que estão exatamente nesse momento, né? A gente fez uma pesquisa que mostrou que 70% deles estão no estágio de maturidade ainda inicial. Isso significa que a empresa é o empreendedor, né? Se esse empreendedor tirar férias, a empresa para, né? E esse é o primeiro erro, né, dos empreendedores, que ele, normalmente é alguém que sabe fazer alguma coisa muito bem, vai lá, abre uma empresa e ele fica fazendo aquilo. Quando, na verdade, a empresa não pode depender dele. Ele tem que poder tirar férias e a empresa continuar rodando. Significa que ele construiu processos, que ele construiu, de fato, uma empresa que gera valor independente dele. E ele pode pensar, então, em como fazer a empresa crescer. Não é um movimento fácil, mas é um primeiro passo
para o empreendedor? É necessário, senão você fica escravo do seu negócio. Então, o conselho que eu daria é, começa com o Canva. Eu já dei algumas palestras a esse respeito, assim, eu acho que o Canva, que você consegue no Sebrae, vai para a internet, busca, vocês vão entender o que que é. Começa com o Canva, vai entendendo cada processo do seu negócio, cada entrega. Aí você vai conhecer o seu negócio por dentro. Aí você vai descobrir que você não conhecia o seu cliente. Aí você vai descobrir que você entrega um valor errado para o seu cliente. E aí você vai conseguir entender o que o seu cliente quer. Depois que você conhecer o seu negócio, vai para uma matriz de SWOT, entende o seu mercado, entende os seus desafios, as suas dificuldades, as suas fraquezas e as suas forças. Passando a matriz de SWOT, elabora um plano. Se o plano é construir uma equipe de sucesso, então aonde você vai ter que ter essas pessoas? E aí a dica para os empresários aí, né, que estão... Eu já estou há 30 anos, mas tem pessoas que estão começando aí, como a Maria. O grande erro é a gente achar que a gente precisa fazer tudo. No momento em que a gente parar de fazer tudo e começar a pensar, vai sobrar dinheiro para a gente construir uma boa equipe. Eu sempre fui muito resistente e muito centralizador. Esse foi um dos meus grandes erros. Legal. No momento em que eu comecei a descentralizar, eu comecei a crescer. Christian, super legal a sua experiência. Tenho certeza aí que muitas pessoas se identificaram com ela e que vão caminhar nesse sentido. Mari, tem mais alguém para falar ou a gente vai para perguntas agora? Eu acho que agora são perguntas, né? Perguntas? Tá legal. Vi pipocar algumas perguntas aí, vamos ver o que a gente consegue responder. Não sou dono da verdade, o conhecimento está aí, está lá fora, então, eventualmente, se alguém tiver experiência que puder responder alguma pergunta importante, fica à vontade também de complementar. Mari. Aqui tem uma pergunta bem importante, que é: qual o principal erro de quem falha na gestão financeira de maneira geral? Eu vou dar a minha opinião, é claro que não é a verdade, mas eu acho que o principal erro é, primeiro, não ter planejamento financeiro suficiente, né? Ou seja, se você não consegue enxergar, né, de onde vem a sua receita e para onde vêm os seus custos, dificilmente você vai conseguir planejar a sua empresa, dificilmente você vai encontrar um caminho de crescimento financeiro, porque para você ter lucro, você precisa ter receitas maiores do que os custos. Parece óbvio, mas é a coisa mais difícil, porque você tem que entrar, olhar com cuidado, olhar nos custos, se tem oportunidade de você reduzir, de como você ganhar escala e eficiência. E da parte da receita, como é que você pode, o que o Cristiano estava falando, né, como é que você pode aumentar o valor do seu produto, né? Você não precisa brigar no preço. Se você dá um valor maior para o seu cliente, ele vai pagar mais, vai ficar mais feliz e você vai aumentar a sua margem de lucro, né? Então, o maior erro do planejamento financeiro é não planejar o suficiente a ponto de você não conseguir enxergar o que está acontecendo, né? Você não conseguir enxergar se você vai ter caixa ou não vai ter caixa, porque se você chegar no mês seguinte, você está vendendo super bem, mas se você não planejar direito e acabar o caixa, acabar o dinheiro da sua empresa, você pode ter que pegar um empréstimo com juros absurdos e isso vai acabar quebrando a sua empresa. Então, se você não tiver um mínimo de planejamento financeiro, esse é o maior erro que você pode ter. Então, tem que ter o planejamento necessário para você conseguir enxergar as finanças da sua empresa minimamente. Não precisa ser nada de outro mundo, né? Mas tenha visibilidade se a sua empresa está gerando lucro, né? E se ela vai ter caixa nos próximos meses, nas próximas semanas até. Se alguém quiser complementar um pouco a minha resposta, também pode, fica à vontade aí. Você teve alguma experiência também, Christian? O que você acha, assim, sobre gestão financeira? É uma das coisas mais difíceis para o empresário, principalmente quando a gente fala de capital de giro. O empresário não espera necessitar de tanto capital quanto ele verdadeiramente precisa. É o que o Fábio falou lá na primeira empresa que ele quase criou. As pessoas acham que abrir um negócio é só você ter dinheiro para construir o seu ponto e colocar as mercadorias lá dentro e começar a trabalhar. Só que, à medida que ele vai caminhando, ele vai descobrindo
que ele precisa de muito mais dinheiro e também até para poder garantir os imprevistos que acabam surgindo de última hora. E a prova foi essa pandemia, né? Mas como vocês falaram aí do dono da Localiza, ninguém é mágico e todos são passíveis de quebrar um dia. E o que eu aprendi no Empretec, lá no Sebrae, é que não existem bons empresários que não quebraram. Todo bom empresário passou por uma grande dificuldade na sua vida ou por um grande desafio que quebrou ou quase quebrou. Isso engrossa o casco, como diz a Maria aí. E no fim das contas vai muito na linha da persistência, né? Não é porque deu errado uma vez que você fracassou completamente. O que você fez de errado que você pode fazer melhor? E outra, tem um pouquinho de sorte no meio do caminho. Às vezes as coisas dão certo, às vezes as coisas dão errado. Tem que persistir, tentar de novo, tentar diferente, aprender o que tiver que aprender, né? E se você não tem tanto talento financeiro, pede ajuda de alguém que tem mais afinidade com números para alguém te ajudar, né? Começa com uma ajuda pontual, depois vai crescendo à medida que a sua empresa cresce. Mas não pode deixar de olhar. Acho que esse seria o principal erro e tentar prever um pouquinho o que vai acontecer, né? Ter um mínimo de planejamento. E quais ferramentas que vocês indicariam, assim, Fábio, Christian, até mesmo a Maria, ou outros empreendedores, que vocês acham que seria interessante para ter um planejamento financeiro, esse controle financeiro? Ferramentas, quais dicas vocês dariam, assim? A primeira ferramenta é o Excel, né? Então, coloca lá, simples e mês a mês, as despesas aqui do lado, vai preenchendo. Daqui para cá é o que era o passado e daqui para cá o que é o futuro, né? Faz um pouco, olha para o passado para entender o que aconteceu e planeja o futuro para que ele seja melhor do que o passado. O Excel é a primeira, mas conforme você cresce, aí eu posso até passar a palavra quais ferramentas você tem usado além do Excel. Tem várias outras disponíveis hoje. Maria, você quer falar? Tem alguma? Eu sempre usei sistema, porque também eu sou formada em administração e eu trabalhei 10 anos numa indústria muito grande aqui da cidade. Então, até quando eu fui para a minha própria empresa, com relação à questão administrativa, eu não tinha segredo, não tinha mistério nenhum para mim, porque dentro da empresa eu passei por todos os setores. Não que eu fui sendo porque fosse transferida. Eu trabalhei 10 anos, foi o único lugar que eu trabalhei na minha vida. Então, eu sabia de tudo da empresa. E dentro desse tempo também eu fiz faculdade, eu fiz pós, tudo voltado para administração. Eu fiz auditoria, controladoria, então eu nunca tive muitas dificuldades, não. Realmente, a minha dificuldade financeira, ela veio com a pandemia, porque minha única fonte era a loja física. E dentre um ano, eu acho que eu não fiquei aberta 4 meses aqui na minha cidade. Foi um negócio assim de louco. Mas eu uso o sistema. Na loja física, eu até usava um sistema que ele é regional, mas hoje eu indico um sistema que eu uso online, que ele é um sistema de ERP, né, integrador. Ele integra o meu site, os marketplaces e a minha loja física, e eu pago R$50 por mês. E ele faz toda a gestão financeira, contábil. Ele é muito completo. Se vocês quiserem, não sei se eu posso falar, né? Porque nem é propaganda para eles, nem nada, porque eu não conheço. Mas realmente ele é muito simples de mexer, que é o Bling. Pode falar assim, que não tem... eles até mandaram aqui no chat agora, que é o Bling mesmo, eu também uso o Bling. Ele, para quem for vender em marketplaces, inclusive, ele conecta, se não me engano, com mais de 300 marketplaces diferentes, gratuito. Então, dali, daquela própria plataforma, você consegue gerir tudo. É muito bom o suporte deles. Eu não tenho o que falar, é excelente. E se acessa de todo e qualquer lugar. O Christian até falou de você sair da empresa e a sua empresa ela se tocar. Hoje, eu praticamente trabalho de casa, eu só vou na minha loja física fazer o que precisa ser feito. Eu viajei, eu tenho que ir muito para São Paulo para buscar mercadoria.
de São Paulo, eu emitia as notas pelo celular, mandava para minha funcionária e ela despachava os pedidos para mim. O Bling funciona de onde eu estiver. Se eu tiver com internet, eu consigo fazer a gestão, nota fiscal e mando para o cliente, mando para o site, sabe, para onde eu tiver vendido, tudo automático. Então, mas eu também, para quem não tiver ainda, né, condições de sistema, o Excel, mas se a pessoa também não souber mexer com Não, Excel... Maria, a sua dica foi muito melhor que a minha e está totalmente alinhada com o que eu vim falando. O conhecimento está lá fora, às vezes a gente não sabe, então tem que ir atrás. Tem um monte de ferramenta nova. Vai lá, acha, tem uma que é para você, né? Tem que pesquisar. Porque eu acho assim, ele vai te dar todo esse suporte administrativo, financeiro, né? Porque se uma pessoa que não sabe mexer no Excel, ela comprar um curso, ela vai aprender a mexer só no Excel. E você vai mexer numa plataforma dessas, para quem nunca mexeu com o sistema, vai aprender a fazer tudo, nota fiscal, é questão de tributação, que realmente você tem que fazer a configuração dele todinha antes, e ele é muito simples, sabe? E eu não falo porque eu já mexi com outros sistemas, não, porque para mim isso veio tudo muito novo. Eu indicaria, não só tem outras plataformas, o Bling é que eu uso, mas eu sei que tem várias outras e pelo que eu já pesquisei, é tudo a mesma coisa, sabe? Assim, faz a gestão, que é assim, o que a gente precisa, né? Uhum. Mari, acho que vamos, já deu o nosso tempo aqui. Vocês querem mais uma pergunta? Se vocês puderem ficar um pouquinho, a gente, pelo menos mais uma pergunta aí para a gente compartilhar um pouco mais, aproveitar que já está todo mundo aqui. 34 pessoas, ninguém saiu da sala, então está todo mundo atento aí. Mais uma pergunta, Mari? Bom, era mais sobre gestão financeira, mas eu queria chamar o Eufrásio, porque o Eufrásio estava querendo falar também, e ele tem uma dica muito boa que ele contou para mim da sexta-feira de hambúrguer, e queria que ele falasse, assim, o que mais de dicas que ele tem, que o Eufrásio estava querendo falar. Eufrásio. Oi, Mari, boa noite a todos. Sempre um prazer participar aqui com vocês, mas que nós conversamos lá, se foi isso um pouco da conversa, é entender o nosso cliente também, né? Que foi um pouco do que o Fábio falou no começo. E eu tenho um restaurante e todas as sextas-feiras, minhas vendas caíam. Eu tentava entender o porquê e não conseguia. E aí eu fui na fonte onde eu podia absorver essa informação. E foi quando, conversando com os clientes, eu descobri que a maioria falava que ia para o shopping porque queriam comer porcaria, queriam comer hambúrguer. E aí foi quando eu tive a sacada de falei, então vamos criar um hambúrguer. Então, mesmo sendo uma casa de espetos, na sexta-feira a gente tem um hambúrguer criado por nós, onde isso conseguiu trazer um pouco mais os clientes para ficar almoçando com a gente e alavancou nossas vendas na sexta-feira, que era algo que não acontecia. Então, você conhecer o seu cliente também. Então, você está próximo do cliente no dia a dia, tentar entender as necessidades, o que ele busca, o que ele quer, para que você possa atender a demanda. Porque, às vezes, você fica muito na expectativa de trazer o cliente, mas você não faz nenhuma atitude para que isso aconteça. E eu fui atrás da informação, fui atrás de tomar uma atitude e tentar ver o que estava acontecendo. Isso garantiu 20% a mais de aumento de vendas às sextas-feiras. Que legal. Muito bom a frase. Valeu, Mari, obrigado. Eu posso fazer só um comentáriozinho rápido, assim, claro. Muito breve. Da apresentação que o Fábio fez no começo, eu acho que o mais importante de toda a ajuda dos 60 milhões, disso, aquilo, outro, das N empresas que ajudou, foi o número que vocês apresentaram de 24 mil empregados diretos. Procede, Fábio? Sim. Se contar CNPJ por CNPJ, tem 24 mil empregados. Então, eu acho que o mais importante... CNPJ não, CPF, né? O mais importante disso é você ver esse número, o número de pessoas que vocês conseguiram impactar através de um CNPJ. Então, é o que eu falei, acho que comentei em uma das apresentações e pessoalmente, obrigado por ter ajudado o Eufrásio e a empresa do Eufrásio, mas
Obrigado mais ainda por ter mantido os empregos que estão por trás. A minha empresa é pequena, óbvio, como da maioria aqui, mas direta e indiretamente, vocês impactaram em 40, 50 pessoas no meu negócio. E isso aí, Eufrásio. para mim é mais importante. A conta que a gente costuma fazer daqueles 24 mil empregos, né, que a gente impactou, mais ou menos para cada emprego você tem 3 pessoas por família, a gente impactou 75 mil pessoas, né, aproximadamente. É muita gente. É muita gente. Então, é mais do que o respaldo que vocês deram para nós, não só financeiramente, como mentorias, cursos, é esse número que está por trás. Das pessoas que não perderam emprego, das pessoas que estão trabalhando, das pessoas que estão aí junto com a gente ainda. Meu muito obrigado a todos vocês. Gratidão tem nome, Estímulo 2020. Marca registrada do Eufrásio, muito bom. Valeu, obrigado. Obrigada, Eufrásio. Mari, vamos fazer a pesquisa de satisfação antes que o pessoal comece a ir embora? Só uma resposta NPS ali, só para a gente saber monitorar como estão nesses eventos, tá? O João vai trazer uma pesquisinha para vocês, só para vocês falarem. Ele está soltando aqui. E tem mais alguma coisa, alguma pergunta, Mari? Acho que não, acho que ficou mais isso, mais para a gestão financeira mesmo. Acho que a gente conseguiu hoje, foi muito bom mesmo, compartilhamos bastante aprendizados. Maria, foi muito legal essa ideia também, o Christian também, e acho que hoje foi um bate-papo entre empreendedores mesmo, então a gente tem que repetir mais vezes. Exato. Legal, pessoal. Assim como a gente teve esse encontro hoje, preparem-se para a gente ter muito mais encontros como esse ao longo dos próximos meses, tá? É realmente muito especial, foi uma noite muito especial hoje. Legal. E, pessoal, compartilhem, participem sempre do estímulo, respondam os questionários que a gente faz, porque isso ajuda a gente a nortear, né, o nosso ouvir o cliente, né, a forma como a gente pode se aperfeiçoar. Então, conto muito com a ajuda de vocês para que a gente possa sempre continuar aperfeiçoando e levar o estímulo muito além do que a gente já foi hoje. Então, queria agradecer a cada um de vocês a presença, a participação, e contem conosco, espero poder contar com vocês aí daqui em diante na construção de um estímulo cada vez mais impactante para esse Brasil. Quer fazer o encerramento, Mari? Ou João? Vamos. Bom, acho que é isso, né, Fábio? Obrigada. Pessoal, foi muito bom estar com vocês. Vai ficar gravado, depois a gente passa para vocês também. Maria, Christian, muito obrigada pela participação, Eufrásio também, que está sempre com a gente, mas foi essencial, acho que todos vocês que estão aqui hoje realmente fizeram o sucesso desse evento.